Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, com as mensagens de André Luiz. E nós estamos no capítulo 23, que chama Saber Ouvir. Na semana passada nós vimos ali o momento em que o André Luiz estava com a dona Laura, que a família dela chega, o Lísias, e o Lísias convida o André Luiz para ir ali observar a natureza, à noite. Ele fala do espetáculo impressionante que ele acaba se deparando, e a gente relembrava o quanto a gente é tão desconectado da natureza, da contemplação, E o André Luiz fala da paz enorme que ele estava sentindo naquele momento. E o Lísias diz a ele uma coisa interessante, que existe um compromisso ali em nosso lar, entre os habitantes, para que eles emitam pensamentos ali no bem. Então isso dá uma sensação perene, uma sensação permanente de paz, em função dessa união, dessa congregação de pensamentos bons que são emitidos ali pelos moradores, E aí eles se deparam com o aparelho. O André Luiz pergunta se poderiam receber mensagens ali da terra, E o Lísias diz para ele que isso já aconteceu, Uma época que o governador ali permitiu isso, mas diz aqui, olha, o ex-governador era demasiadamente tolerante. A bondade desviada provocava indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados da terra punham muitas famílias em polvorosa. Ou seja, as notícias dos familiares aqui da terra, para aqueles que estavam em nosso lar, provocavam muitas perturbações. Então o que ele vai falar, que a gente imagina numa situação em que alguém da nossa família na terra está ali doente, está ali numa prisão, está numa situação bastante difícil, Como que seria do outro lado da vida nós termos acesso a essas informações? Certamente não teríamos o equilíbrio necessário, a lucidez, E isso prejudicaria muito a nossa caminhada do outro lado. E aí o Lísias continua dizendo que, olha, os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas, porque em nosso lar eles começaram a saber das tragédias, das catástrofes, dos desastres, sabiam com muita facilidade, e isso não estava sendo bom para o equilíbrio ali do ambiente em nosso lar. Segundo o nosso arquivo, nosso lar era mais um departamento do umbral do que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, houve resistência ali, opiniões contrárias. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se dos ensinamentos de Jesus, que manda os mortos enterrarem os seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, o André Luiz pergunta, seria interessante colher notícias dos amados em trânsito na Terra? Não daria isso mais tranquilidade para a alma? Ou seja, muito natural essa pergunta, A gente não poderia saber ali notícias dos nossos familiares da Terra? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como que interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou, observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Teria equilíbrio suficiente se soubesse que alguém o informasse de que um dos seus irmãos consanguíneos hoje foi encarcerado como um criminoso? Teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado, diz o André Luiz. E o Lísias complementa, não devemos procurar notícias dos planos inferiores, a não ser que seja para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes da Terra. Então, vejam, o simples fato de estar do outro lado da vida não significa que a gente vai ter livre acesso ao que está acontecendo aqui na Terra.
porque, reforçando mais uma vez, nós não temos a condição, o equilíbrio necessário para ter conhecimento, né, de tragédias, de dificuldades ali com os familiares. Então, esse conhecimento, ele acontece, mas o espírito ele tem que se preparar. Tanto que André Luiz vai demorar muito tempo para voltar à Terra para visitar a família, porque a espiritualidade, os instrutores sabem que ele ainda não estava devidamente preparado. E o Lísias continua: se nos oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas a esmagadora porcentagem de encarnados ainda não alcançou nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos de vibratórios inferiores. Aliás, desculpem. Precisamos evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. E a gente sempre lembra o que o Chico Xavier nos disse, né? Que o telefone funciona de lá para cá. Então é necessário uma preparação dos espíritos do outro lado para receberem notícias nossas aqui da Terra, como também para recebermos notícias aqui daqueles nossos que já se foram. Como o Chico fala, o telefone funciona de lá para cá. Né? Há todo um critério, há todo ali um cuidado para que essas mensagens cheguem ali até nós, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a preparação desses espíritos que estão enviando as mensagens para nós. Porque também não seria benéfico para a gente saber que um pai, uma mãe, um filho desencarnado, neste momento não se encontra em boas condições. Talvez isso nos preocuparia mais ainda. Então tudo vem no momento certo, no momento que Deus ali assim o permite, né? O Lísias, e aí o André Luiz pergunta: mas Lísias, você que tem um amigo desencarnado como seu pai, não gostaria de se comunicar com ele? Sem dúvida, Lísias respondeu. Quando merecemos essa alegria, visitamos nosso pai em sua nova forma, né? Verificando-se mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Aqui que ele quer dizer que quando é permitido, eles do nosso lar vão visitar o pai que está na terra, assim como um pai pode visitá-los em nosso lar. Como que isso acontece? Sobretudo através quando dormimos, né? Que nós aqui na terra nos desprendemos do corpo, né? Desprendemos parcialmente, nós ficamos ligados ali pelo cordão fluídico, mas o nosso espírito ele se desloca, né? Ele pode ali, dependendo da nossa condição espiritual, nós podemos encontrar com um parente que já desencarnou. Então, isso é absolutamente perfectível, é perfeitamente natural que possa acontecer. Então, olha, não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou merecimento exigidos. Veja, não é assim, eu quero me encontrar ali com um familiar, assim como o Lísias está em nosso lar, ele vai encontrar com o pai dele aqui na Terra, eles precisam de autorização dos órgãos competentes. Não é um simples desejo, porque esses órgãos competentes, esses espíritos orientadores, vão ali avaliar, mais uma vez, qual é o preparo, qual é a condição, qual é a finalidade ali daquele encontro. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à esfera inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. E o André Luiz diz: calei-me vencido pelo argumento ponderado. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abria o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Então, no próximo capítulo vai mostrar o que aquele aparelho de recepção ele estava ali captando.
E aqui ele fala antes do encerramento que é tão importante saber falar como saber ouvir. Então vejam, o cuidado que nós temos com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala para alguém, porque às vezes até uma simples brincadeira pode magoar o outro, a pretexto de querermos ajudar. Às vezes nós somos invasivos, nós queremos ali direcionar o que as pessoas devem ou não fazer, queremos interferir demais no livre-arbítrio delas. Então a palavra, ela tem um poder gigantesco. Então pensemos o que temos falado e do que as nossas palavras estão carregadas, porque uma palavra, ela carrega sempre uma vibração, boa ou não, ou uma vibração de afeto, de carinho, de respeito, ou ela está carregada, a nossa palavra, de agressão, de ataque, de remorso. Então o cuidado com que a gente fala e o aprendizado de ouvir, de prestarmos atenção naquilo que as pessoas falam, prestarmos atenção nos recados que a vida nos dá. Quantas vezes uma doença, uma decepção, são ali mensagens da vida para a nossa reflexão, para a nossa mudança. Então ele fala, é tão importante aprendermos a falar quanto aprendemos a ouvir. Então fica aí para a nossa reflexão. E na semana que vem nós entramos no capítulo 24, que se chama Impressionante Apelo. Que Deus então nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre.